Seguindo com nossa série, pintando tons de pele negra, utilizando somente 3 tonalidades de lápis de cor. Eu estou desenhando as personagens da série Harley, que está disponível no serviço de streaming Prime Video. A próxima personagem que vamos fazer é a Andy, que é a minha personagem favorita. Eu acho ela muito engraçada, ela é bem sem noção também, ela tem umas atitudes às vezes que são muito infantis, mas cara, ela faz toda a diferença na série. Ela é a alma da série, ela é muito legal. E, gente, agora que eu tô dando uma olhada no processo de desenho desse esboço, como eu apaguei. Eu desenhava e apagava, eu desenhava e apagava, e fez esse processo várias vezes durante o processo de desenho. E eu acho que foi porque foi bem difícil, eu escolhi uma pose difícil de fazer, né? Principalmente a mão, né? A forma que a mão dela estava na imagem. Lembrando que todos esses desenhos foram feitos a partir de fotos. Quando eu estava desenhando, na minha frente tinha um iPad com a foto. Então eu geralmente coloco o iPad na frente, né, na minha frente, e vou olhando a imagem e fazendo a versão no papel. Mas não dá para ver o iPad porque ele acabou ficando fora, né, do quadro, mas ele está na frente. Agora nós vamos transferir o desenho para o papel de aquarela, fazendo o mesmo processo de preencher todo o verso do desenho com um lápis grafite, né? Então você vai preenchendo tudinho com lápis grafite, criando um falso carbono. Depois é só passar a lapiseira por cima do desenho e transferir para o papel de aquarela. Lembrando sempre de algumas vezes levantar o papel para ver se o desenho está sendo transferido todinho, né? Se não está faltando nenhuma parte no papel de aquarela. Agora a gente inicia o processo de contorno do desenho. Novamente eu utilizei caneta Nanquim 05, 03 e 1, que é uma caneta mais grossa. Eu uso ela para fazer a parte de fora do desenho, né? Para dar uma engrossada na parte de fora. E aí é aquele mesmo esquema. Você vai passando a caneta, né, no contorno. Em alguns momentos você dá uma engrossada no traço para criar volume, né, para deixar o traço mais interessante. E assim você vai preenchendo todo o desenho. Assim eu fui preenchendo todo o desenho, né, criando essa line art. Agora inicio a pintura novamente com o lápis amarelo. Então a gente começa do tom mais claro para o mais escuro. Então você preenche todo o desenho com o amarelo. A Andy é a personagem mais retinta da série. Então a gente vai precisar de mais camadas, né? A gente vai fazer mais camadas para poder chegar no tom de pele dela. Então é o mesmo processo, a gente vai preenchendo com amarelo, depois com vermelho, e aí a próxima etapa vai ser preencher com azul. A gente vai passando a cor azul por cima, e assim a gente vai seguindo até chegar na cor desejada. Agora a gente vem com o pincel, né, com reservatório de água, e vai passando, né, vai misturando as cores com a água. Você pode perceber que em alguns momentos eu aperto o pincel para a água descer, então a gente vai colocando a água, e nessa pele aí eu usei bastante água, né, porque precisava misturar bem, porque era uma pele mais escura. Então eu virei o papel para poder fazer o fundo, né, para fazer a forma do fundo. Eu escolhi a cor laranja porque é uma cor vibrante, né, uma cor alegre, e eu acho que combina muito com a personalidade da personagem,
que, na minha opinião, é a melhor personagem da série. Assim, ela é uma personagem que ela começa bem infantil, mas ela dá uma crescida na última temporada, né? Então é só passar o pincel com reservatório de água, né? Espalhar a água sobre o papel, né? Apertando algumas vezes. Dá para perceber, né, que vai fazendo umas pocinhas de água. E aí você vai mesclando a cor, né? Você vai aquarelando o lápis. E aí é só fazer o restante do desenho, né, pintando a jaqueta de azul. Eu uso o cinza para fazer a sombra do desenho. Novamente, eu fiz a sombra do mesmo lado. E você usa o pincel com reservatório para ir espalhando, né, o tom sobre o papel. E aí agora eu pintei o óculos. Fiz um degradê no óculos, né? Usei um azul escuro, usei um preto para fazer o degradê. Depois eu fiz o maiô, pintei de rosa, que era a cor, né, que tava na foto, que eu tô usando referência para fazer todos esses desenhos. E aí a gente passa uma tonalidade de roxo no olho para fazer a sombra. E a gente pinta a boca. Também usa o lápis marrom para fazer a sombra na boca, né? E aí vai passando o pincel para misturar as cores. O cabelo eu começo preenchendo com uma tonalidade de marrom escuro. Apesar do cabelo dela ser preto, eu não recomendo você usar o preto direto, né? Porque cabelo não é aquele preto, né? Geralmente ele é escuro, mas não chega a ser preto. Então eu recomendo passar um marrom escuro como base. E aí eu fui fazendo algumas ondas, né? Porque afinal o cabelo dela é crespo. Então eu preciso dar essa textura de cabelo crespo, fazendo algumas ondas. Depois eu venho com preto, preenchendo com preto. E aí você vai fazendo os detalhes, né? Dos cachos, né? Novamente, como é um cabelo crespo, são cachos assim sem muito formato, né? Com uma forma mais livre, né? Deixa a forma mais livre para dar essa sensação de cabelo crespo. Então você vem com o pincel com reservatório para misturar as cores. Então você vem com o pincel com reservatório de água e vai misturando as cores. Eu usei bastante água para misturar as cores do cabelo. Então eu apertava várias vezes o pincel para cair água e misturar as cores, porque era uma área bem grande. Então por isso que precisa usar um papel de aquarela bom, porque a quantidade de água que a gente usa em alguns momentos é bastante, para dar o resultado mais borrado. Então eu pintei a mão, né? E como ela tá com a mão estendida, a palma da mão é um pouco mais clara do que o resto do corpo, né? A gente faz uma tonalidade mais clara. E agora, como ficou muito chapado o desenho, eu peguei o pincel com reservatório e fui tirando um pouco do pigmento para criar essa luz, né? Para criar esse efeito de iluminado no desenho. Mais uma vez, um papel para aquarela de qualidade é fundamental para essa etapa que a gente vai tirar pigmento do papel, que você vem com o pincel molhado, né, com a água e vai tirando o pigmento para criar essa luz. Então eu peguei um brush com nanquinho e fui fazendo os detalhes do cabelo, para poder criar mais volume, né? Porque o cabelo dela é bem volumoso. E para dar mais estrutura também. Também usei o pincel para criar a sombra do desenho. Afinal, como a pele dela é a mais retinta, eu precisei dessa ajuda extra para poder criar esse efeito. Como a caneta acrílica branca estava me dando trabalho, eu resolvi tentar a caneta gel branca para fazer os pontos de luz nesse desenho. E aí eu fui passando para criar os pontos de luz, mas eu confesso que foi um processo bem demorado, que me deu bastante trabalho, né?
Em alguns momentos dá para perceber que eu preciso parar para limpar a caneta, porque ela começa a pigmentar, né? Ela começa a absorver a cor que está embaixo. Então, muitas vezes eu vou para um papel que está do lado e que não dá para ver, porque não pegou nesse ângulo da câmera, para poder limpar a caneta, para voltar, para a tinta voltar a ficar branca. Então, foi um processo bem demorado, foi um processo bem lento, assim. Então, esse é o resultado. No final eu precisei dar um reforço com caneta acrílica branco, porque realmente a caneta gel não trouxe o resultado que eu queria, mas ficou assim o desenho. Até a próxima. Tchau, tchau.